Eu gostaria de falar um pouco, refletir um pouco sobre uma doença da moda, que é a depressão. Sabe que ela foi identificada com outro nome, de melancolia, ainda no tempo da Roma Antiga. Cícero, que foi um importante orador e jurista e legislador lá em Roma Antiga, e também Erasmo de Roterdã, mais no século XVI, né? É, dedicaram atenção a essa questão da melancolia, que hoje nós chamamos de depressão. Cícero, por exemplo, acreditava e escreveu que ele observava em políticos, poetas, artistas, filósofos, uma certa melancolia, um certo distanciamento da realidade, uma certa tristeza. Erasmo de Roterdã, por exemplo, escreveu na obra O Elogio da Loucura, que ele preferia, aliás, os loucos do que os sábios, porque os sábios eles eram pessoas realmente apáticas. Você não deveria, segundo Roterdã, convidar um filósofo para um banquete, para uma festa, porque eles entristeceriam a festa com as suas perguntas, né, as suas reflexões. Em certo sentido, acho que não se deve levar a filosofia para qualquer lugar, assim como é chato quando a gente ouve alguém falando de religião em qualquer lugar. Bom, o que é interessante essa questão da depressão é que, em geral, as pessoas acham que a depressão é uma doença e ela deve ser tratada com remédios. Mas se a gente observar, os remédios eles sempre têm uma duração temporária. Eles amenizam o problema, mas não resolvem. Não sei o que eles fazem, os remédios, né? Ou o princípio ativo deles. Se eles estabelecem novas ligações entre os neurônios, a pessoa passa a interagir melhor com o mundo, a perceber o mundo à sua volta. Uma vez que a ideia de uma pessoa deprimida é de uma pessoa afastada da vida, uma pessoa que isolada, né? Mas nós podemos pensar diferente. Aliás, o filosofar é pensar diferente. A ideia de depressão, a palavra depressão, ela parece ter um sentido, um significado. Ela não foi escolhida por acaso. Se você está deprimido, a ideia de depressão é algo mais profundo. Você estaria num certo isolamento, uma certa distância da vida diária, né? Distância das outras pessoas. Será que nós poderíamos dizer que você está, a sua mente está num estado mais profundo, quase um estado que encontraríamos nas pessoas que meditam, embora a meditação seja feita por um ato voluntário, né? E na maioria das pessoas que a gente conhece como depressivas, elas estão nessa condição porque não escolheram. Eu penso a mente humana como um conjunto de redes que percebem, que captam, né, que pescam as sensações. E acho que algumas pessoas elas têm os nós dessas redes, né? Esses nós muito próximos, de maneira que elas percebem detalhes que a gente não. A maior parte das pessoas não percebe. Tem pessoas que são capazes de lembrar a cor da gravata que alguém usava, ou a cor da roupa ou do sapato que alguém usava. Né? Tal é a capacidade de perceber detalhes e memorizar esses detalhes. Outras pessoas não. Esses nós, né, dessas redes que a mente parece possuir dentro dela, esses nós estão afastados. Eu vi recentemente um documentário da BBC que mostra que os bebês, com seus cérebros novinhos, eles são capazes de perceber detalhes. Eles seriam capazes de distinguir, por exemplo, rostos que eles enxergam de macacos, né? Portanto, supostamente de uma outra espécie, né? E eles teriam essa capacidade de perceber esses detalhes. Mas logo que eles começam a se desenvolver e interagir só com humanos, essa capacidade de perceber detalhes ela vai se enfraquecendo, desaparecendo, porque seria preciso que para que ela permanecesse, que ela fosse sempre estimulada, né? Ora, talvez a mente dessas pessoas com depressão, ou os filósofos e poetas da antiguidade, que eram melancólicos, talvez a mente deles seja como, ou boa parte dela, como redes cujos nós estão afastados, de maneira que eles parecem perder a percepção, a capacidade de identificar detalhes no mundo. Detalhes que normalmente as outras pessoas percebem com uma facilidade muito grande. Ora, você poderia dizer que isso é uma doença, se a pessoa quer interagir com os outros e não consegue.
quase num estado de autismo, né, de um distanciamento involuntário da vida, né, da interação com as outras pessoas. Agora, dá para chamar de doença? Será que é certo? Será que é um mau funcionamento da mente? O fato de, em determinado momento da vida, a gente começar a perceber coisas que não percebia antes, perceber de uma forma mais ampla as coisas de uma maneira que não percebia antes, né, ou até então, né? Será que isto é uma doença? Eu acho que grandes descobertas foram feitas pela humanidade em diversos campos, da filosofia e da ciência, por pessoas que tinham uma dificuldade de interação com as outras pessoas. Mas as descobertas que fizeram acabaram sendo muito úteis à humanidade. Será que essas pessoas devem ser curadas, né? Uma outra questão que me chama a atenção é que talvez exista, é uma simples hipótese, uma relação entre o estado de depressão e alguma memória fetal, ou talvez uma certa percepção comum que essas pessoas depressivas tenham com a percepção que os fetos têm. E a gente observa, por exemplo, aquela estátua de Augusto Rodin, a estátua do pensador, que ele está numa posição quase fetal, com o queixo sobre um dos punhos, né? Refletindo, olhando para baixo. Me lembra muito a posição que o feto assume dentro do útero. Até que ponto a ideia de depressão, a ideia de estar profundo, é um estado profundo que a mente humana acaba se colocando, mesmo involuntária, não teria uma relação com a primeira forma de pensar, aquela forma fetal, uma forma onde o feto, por não estar enxergando, ele não percebe detalhes, ele apenas perceberia a totalidade dos estímulos, né, que impactam sobre a percepção dele, né? Então, nesse ponto de vista, identificar os deprimidos como pessoas cuja a mente está em um estado de profundidade, mais profundo dentro dela, não sei se daria para chamar de doença, algo que precisasse de tratamento, de remédio, ou num estado mais avançado até de um eletrochoque.